Olá, meu nome é Júnior Croco e o objetivo da nossa conversa de hoje é dar uma introdução ao Prezi, entender como funciona o mecanismo da apresentação, entender qual é o formato, né, as diferenças que existem, principalmente entre o PowerPoint, que é aquela apresentação mais tradicional, e o Prezi, que tem uma linha de trabalho bem diversificada, que é o que nós chamamos de apresentações não lineares. Né? Essa página que vocês estão vendo agora é a página é a home do site da Prezi, né? Prezi.com. E aqui você consegue já imaginar o formato da apresentação. Né? Então essa animação que você enxerga aqui, esse vai e volta, que é o que a gente chama de zoom, ele é o formato que realmente ele é bem revolucionário, onde você pode apontar diversas, é, é, diversos detalhes de uma informação, de uma palestra, de uma matéria, enfim, do assunto que você estiver tratando. Então, ele é muito importante quando a gente pensa em você demonstrar com detalhes a informação para aquele telespectador. No próprio site você consegue identificar, tem um vídeo, né, apresentação para você assistir depois, e ele explica algumas formas de você atuar, então vale a pena uma navegada simplesmente para você ter uma noção sobre que é o que é o Prezi, a quantidade de pessoas que hoje utilizam, né, das mais variadas frentes, desde a parte do box, que tem, é um trabalho de treinamentos, a Crunch, que é uma academia, Salesforce, empresa de CRM, a TED, que é uma instituição multi-internacional, que é bem bacana, muitos apresentadores utilizam o Prezi como referência. E aí, para começar, né, o Prezi, basta você entrar aqui no Comece, enfim, entender um pouquinho mais como funcionam os formatos de investimento anual, para que você entenda exatamente, né, como funciona. Então, você tem uma conta pública, se você quiser fazer agora, depois eu vou passar um link para você utilizar, mas você fazer uma conta pública, ela é gratuita, sempre vai ser gratuita. O problema da gratuita é que você não tem privacidade. Esse é o grande problema da gratuita. Você vai trabalhar com as apresentações sempre online, você não consegue trabalhar de forma offline. E eu vou mostrar como a gente funciona offline, né? Daqui a pouquinho eu já mostro para você como funciona o formato do offline, que é a minha recomendação. Isso tem a ver com um simples motivo, que, por exemplo, eu viajo muito, então é complicado eu estar sempre conectado. Às vezes eu não estou conectado, às vezes estou no avião, às vezes estou num ônibus, enfim. Eu preciso de ter a certeza que eu tenho a possibilidade de fazer a edição independente do lugar onde eu estou. E aí tem três categorias de planos, né? O Enjoy, o Pro e o Equips. A grande diferença está aqui entre o Enjoy e o Pro. Por quê? Porque o Enjoy ele te dá privacidade versus o público que não te dá privacidade. Porém, você continua online. E o Pro você consegue ter as apresentações offline, seja no Mac ou seja no Windows, ok? Qual que é o lado bom quando a gente fala de universidades, quando a gente fala de instituições educacionais? Você tem planos educacionais. Então isso é muito bacana. Então se nós pegarmos essa conta aqui, que são US$ 159 por ano, e entrar como um plano educacional, a conta Pro vai para US$ 59 por ano. Ou seja, vale bastante a pena. No caso de licenças para equipe também educacional, também é possível. Então é um preço que vai ser bem mais em conta, bem mais competitivo, que vale bastante a pena. Bom, eu não vou me estender muito nessa estrutura, né, dos preços, é só para entender que existem diferenças de plano, existe um plano que é gratuito, existe plano que até mesmo no caso no gratuito, como educação, você consegue ter privacidade, ou seja, é uma pesquisinha simples que você faz que já dá para ter uma noção exata de como funciona. Bom, eu estou acessando aqui a minha conta agora, né? Já tô qualificado. Vou fazer inserção. Entro com usuário e senha. Não tem nenhuma dificuldade de você criar uma conta. É bem simples mesmo. A gente podia fazer uma nova, mas não tem o porquê. Essas aqui são várias apresentações, tá? Minhas apresentações eu sempre procuro deixá-las online para que eu possa acessar de qualquer lugar, mesmo depois de prontas, ou editá-las. Então, de todos os termos, todos os temas, várias palestras
que eu acabo trabalhando e vários cursos que eu ministro pelo país. A interface, né, quando a gente fala da plataforma tanto online quanto offline, a offline ela é essa daqui, ela tem uma carinha um pouco diferente, mas isso aqui significa que os meus preses eles estão na minha máquina, ela é exatamente a mesma coisa. Então eu vou abrir aqui uma nova apresentação, como se no online, tá? E eu vou abrir uma nova apresentação no offline. Uma nova apresentação no offline, né? Sempre quando você vai abrir uma nova apresentação, ele já te sugere alguns temas. Então, isso aqui torna muito popular o uso do Prezi, porque qualquer um desses temas aqui, normalmente ele já atende à necessidade inicial de uma pessoa, quando ela vai falar sobre algum tema ou alguma matéria ou algum assunto específico. Quando que eu procuro utilizar sempre personalizado, desde o zero, porque muitas vezes eu trabalho com clientes e eu gosto de personalizar bem a identidade visual, faz bastante diferença. No caso aqui eu vou começar em branco, ok? Então ele já abre com essa tela aqui, mas eu não quero. O objetivo aqui é simplesmente a gente entender que essa interface do offline e a interface do online é exatamente a mesma coisa, né? Então aqui eu vou começar em branco também. Nesse caso aqui eu vou usar um modelo. No online eu vou usar um modelo. Ele acabou não usando, eu vou pedir um modelo aqui online. Vou abrir um online com um modelo para que seja possível você ver tanto na parte online quanto na parte offline a edição simultânea acontecendo, porque eles se conversam, mas eles não vêm ao caso hoje, ok? O objetivo aqui realmente é só a gente ilustrar como funciona o Prezi para você, para ter uma noção geral de como funciona o programa. Então aqui eu vou escolher um template já pré-programado, deixa eu escolher um aqui que eu gosto bastante, que facilita bastante a velocidade da informação, ajuda bastante. Vamos pegar um DNA aqui, tem um visual médico. Ok. Enquanto está carregando, ele é bem simples, né? Então está fazendo um carregamento, ele vai puxar já essa interface. Então, se você notar, essa daqui é a interface do Prezi que está online, ok? Seria a mesma interface do offline. O fato é que, como eu já estou usando um modelo pronto, ele já me traz todas as animações, né? A gente falou sobre zoom, né? Então, se você olhar para essa apresentação, aqui eu tenho, entre aspas, os slides, né? Passando de um slide para o outro, e eu consigo fazer uma apresentação passando como se fosse uma apresentação realmente no PowerPoint. Eu estou passando aqui passo a passo, e ele vai de um para o outro. Então já está preparada, já está pronta, é uma apresentação que ela já está pronta, não tem os itens, mas se você lançar os itens já nesses espaços pré-determinados, a apresentação ela já oferece essa dinâmica de visual. Então é muito simples, né? Depois eu entro no detalhe de como a gente faz, principalmente lá em branco. Mas eu vou fazer um exemplo simples de apresentação. Eu vou falar sobre Santa Casa, né? Sobre a Santa Casa. A Santa Casa, eu posso chamar aqui de um hospital, né? O que compõe a Santa Casa, um hospital. E aqui ele já está preparado, né? Já está preparado para receber a informação. Então, o simples fato de eu inserir as palavras dentro dos campos que já estão pré-determinados, eu posso chamar um outro tema aqui, mas eu vou usar sempre a mesma palavra só para efeito de ilustração realmente. Então, como você pode ver, ele é bem rápido, é bem simples de você construir todo o processo de animação. E como você pode perceber também, aqui ao lado ele vai me dando os passos, né? Então eu vou aqui para o quarto passo e eu escrevo aqui uma outra palavra, a mesma palavra, né? Para a gente manter sempre aqui. Vou deletar esse daqui. Então, o objetivo simplesmente é você entender que
o quão simples é para nós trabalharmos com o Prezi, né? E eu consigo também, além de inserir palavras, inserir imagens que ele próprio me disponibiliza, né? Eu posso pegar algumas imagens que o próprio sistema me disponibiliza para facilitar a minha animação, né? São imagens que ficam o tempo todo à disposição, você pode inserir como você quiser, né? Então, aqui eu já tenho um visual mais diferenciado. Então, realmente é uma questão de utilizar o roteiro muito bem definido, utilizar a criatividade muito bem estabelecida. Quando nós vamos fazer defesa, de repente, de um estudo de caso, você apresentar a ideia como um todo, mais do que simplesmente pontuar um ponto ou outro, como acontece no PowerPoint. Quando você está no PowerPoint, você não consegue visualizar o todo. E visualizar o todo muitas vezes é importante para você entender o contexto. Então, essa daqui seria a nossa apresentação. Então, foi bem simples para a gente inserir as informações. Isso é o que a gente chama de apresentação não linear. Ela, ela, ela passa de forma que eu estabeleço qual o caminho que eu posso fazer ou qual caminho eu devo seguir. Então, isso aqui é uma apresentação que eu acabei de fazer, bem simples, né? Ela é na versão online. Então, vamos começar do zero na apresentação offline, ok? Então, eu vou lá para a minha plataforma offline. Foi também bem tranquilo para eu criar uma apresentação. Quando você faz o download do material, ele já vem automaticamente. Vamos entender todos os comandos, né? Nesse campo, eu só tenho dois menus, basicamente, né? Eu tenho um de personalização e um menu de edição. Esse de personalização, a gente mexe nele depois. Vamos mexer primeiro no de edição. Então, na edição, eu tenho alguns comandos, ok? São simples também os comandos, que me dão referência a o que tipo de informação eu posso utilizar. Então, eu posso inserir uma imagem, eu posso inserir formas, eu posso inserir vídeos, eu posso inserir conteúdos já pré-determinados, eu posso inserir layouts. Isso aqui ajuda pra caramba, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu posso inserir setas, linhas, que esses aqui são elementos que a gente vai utilizar bastante. E a marca-texto. Eu não costumo utilizar muito marca-texto, porque ele não tem um recurso muito bem definido. Mas enfim, é um recurso. Adicionar música, né? Adicionar música num determinado slide, fazer importação de documento PDF. Então, se você tiver um documento PDF de 20 páginas, ele importa todas as 20 páginas, vídeos, enfim. E o mais bacana aqui é que você importa todos os seus PowerPoint. Então, por exemplo, você tem uma apresentação em PowerPoint. Você consegue fazer a importação sem nenhum problema. Então, ele vai importar todas as imagens que tem na apresentação e todos os textos que tem na apresentação. O que não vai importar? Não vai importar o estilo da apresentação. Então, por exemplo, você tem um template dessa apresentação que ele foi criado, não vai importar. Vai importar apenas as imagens e vai importar os textos. Mas o contexto aqui, ele é um outro. Então, como que eu procuro começar uma apresentação? Eu lanço as ideias, de repente, eu tenho um tema central, né? Tema central. Esse tema central é o que vai ser o chamariz, né, de todo o conceito, de todo o contexto. Para inserir a palavra, você percebeu que eu só dei um clique na tela. Quando eu dou o clique na tela, ele já abre a minha caixa de texto. Para ilustrar esse meu tema central, eu vou inserir uma linha logo abaixo. Então, selecionei linha. Para você fazer esse exercício, é simplesmente clicar e arrastar. Note que eu entrei no menu para inserir linha e eu também tenho a seta, eu posso inserir a seta. É só uma questão de ilustração, ok? Então eu tenho um tema central. Vamos supor que eu tenha 8 temas ou 4 temas para ser tratados nesse tema central, ok? Então o que eu vou fazer? E esse tema central, esses 4, cada um desses 4 temas, ele tem um desdobramento. Eu vou pegar um desses temas centrais. Eu tenho uns atalhos, né, botões de atalhos no teclado em que eu utilizo para fazer uma chamada de algum comando. São só 3 botões que eu utilizo. Eu utilizo
a letra S, eu utilizo a letra F e eu utilizo a letra P. Quando eu clico S, o que é o S? O S é de shape, tá? O que são shapes? Então, eu estou apertando o S, você vai notar que o meu mouse ele mudou para seta, ele mudou para linha, ele mudou para quadrado, ele mudou para círculo, ele mudou para triângulo. Então, cada vez que eu clico uma vez no S, ele muda um dos comandos. Então, vamos começar aqui. Ó. Vou fazer uma linha, esse é um shape. Cliquei duas vezes, eu vou fazer uma seta. Eu vou fazer um quadrado. Eu vou fazer um círculo. E eu vou fazer um triângulo. Todos esses são shapes. Tá? Então, quando você está criando uma apresentação, quando você faz esses comandos, você direciona para lá. Para eu fazer o zoom, aquele efeito de vai e volta, eu simplesmente estou rolando aqui o meu trackpad no meu computador, né, no meu notebook, mas você pode utilizar esse caminho aqui do lado, com mais e menos um, reduzir e aumentar zoom, ok? Mas tem bastante mobilidade. O F, vamos lá para o F. O F é igual a frame. O que é o frame? Frame é como se fossem molduras. Então eu vou escolher aqui a minha letra F. Tá vendo que o F ele mexe aqui no meu mouse, só que ele mexe aqui em cima também, ó. Aqui em cima. Por quê? Porque ele está colocando cada F, né, cada frame, significa que eu estou criando um novo slide, entre aspas. O frame é o slide. Então eu vou criar aqui um F. Eu tenho um F que é um frame que ele é um colchete. Eu tenho um outro F que ele é um círculo. Eu tenho um outro F que ele é um quadrado. E eu tenho um outro F que ele é um invisível. Né? O invisível ele tem um apelo diferente, eu já vou explicar para vocês o porquê. E por último, o P. O P que é de passos. Ou path. Path. Na realidade, quando eu dou o P, eu aperto P, ele começa a me preparar para fazer a minha trilha. O que é a trilha? A trilha é o passo a passo. Imagina que você está falando sobre os slides. Então eu posso fazer essa apresentação agora através do P. Então olha só, eu vou começar. Ou seja, eu quero que meu primeiro slide seja esse geral, tá? Apareça essa tela inteira. Então eu vou fazer um F, que é um frame invisível. Ok. E dei o P. Eu quis ver inteiro. Depois eu quero ver só a palavra S de shape. E eu quero ver cada um dos exemplos dos shapes. Então, dessa forma, eu construo a minha apresentação. Depois eu vou para o F e eu quero ver cada um dos meus frames. E por último, o pets. Como eu não tenho nenhum pet, na realidade eu volto aqui para esse, por último. Concluir, ok. Ou seja, em 10 segundos eu construí todos os slides, né, que estão aqui. Então, se nós formos fazer a visualização dessa apresentação, lembra aqui que a gente fez primeiro? A gente visualizou o todo, ok? Depois eu fiz o quê? Eu quis ver o shape. Fui vendo cada um dos elementos. Fui vendo cada um dos elementos. E ele foi fazendo a animação sozinho. Vou para o frame, vejo cada um dos elementos, e a última coisa que aparece é o path. E quando eu peço mais um comando, eu vejo o tema central novamente. Então, essa primeira parte, ela serviu apenas para a gente conhecer os elementos. Então, eu vou selecionar todos eles aqui, apertando a tecla Shift, eu clico e arrasto, e vou trazê-la para fora, porque eu não quero mais esse path. Eu não quero mais, porque eu quero trabalhar em cima dos temas centrais, né, para facilitar os comandos. Então, lembra que eu falei que eu tenho alguns comandos aqui? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inserir o tema central, eu vou inserir um shape, são 4 temas que a gente vai... Vamos trabalhar com 3 temas, né? Só para ilustrar aqui nosso exemplo, eu vou trabalhar com um tema, que é um tema que eu vou trabalhar com um quadrado,
eu vou trabalhar com círculo, que é um segundo tema, e eu vou trabalhar com o terceiro tema, que é um triângulo, né? Utilizando simplesmente os elementos que o próprio Prezi me dá. Eu poderia ir muito mais além, tá? Todos esses elementos, eles são editáveis, né? Eles são redimensionáveis. Eu posso girar e tudo mais. O que é importante? Como que faz aquela questão de girar? O Prezi ele funciona da seguinte forma: ele sempre vai reconhecer a posição horizontal. Ele sempre vai ter na cabeça dele uma linha horizontal daquele elemento que eu estou escolhendo. Então, nesse caso, se você notar esse quadrado, ele está com a base dele, a parte horizontal dele, a base dele, certinha em relação à horizontal referência do próprio Prezi. Se eu selecionar esse quadrado e eu fizer uma pequena inclinação, o que o Prezi vai enxergar? Ele vai enxergar que existe uma angulação. Então significa que ele vai sair de uma visualização regular, né, regular dessa posição, e ele vai para uma posição irregular, que é essa posição. Então ele vai sair disso para isso. Então ele vai fazer uma pequena inclinação quando ele sair desse primeiro PET para esse. Eu vou mostrar para vocês como fica isso na prática. Eu vou apagar todos, tá? Só por uma questão da gente educacional aqui, né? Explicando conceitualmente. Então eu tenho o meu primeiro PET, que é esse daqui, que é o invisível, né? O meu frame invisível. E eu tenho um segundo, que é o meu elemento quadrado. Então, se nós voltarmos para a apresentação, eu tenho dois movimentos. Esse que é o invisível e o alinhamento com o quadrado. Então, você pode ver que aqui ele já faz o movimento de animação. Como o meu círculo ele está regular, ele vai fazer um novo ajuste, né? Um novo ajuste. Então, se eu vier para cá, vou começar a apresentação novamente, mudo e mudo. Por quê? Porque ele sempre está respeitando a posição horizontal. Ah, Crocô, e se você mudar o ângulo, o giro, se você girar o círculo? Embora não pareça, mas ele está girando. Então o ponto de referência mudou. Então a partir de agora eu tenho um movimento também no círculo. Porque ele sempre vai ter um ponto que é o ponto de referência dele, que é o ponto horizontal, vamos chamar assim. E o mesmo se acontece com o triângulo, ok? Bom, para a gente conhecer mais alguns comandos, vamos entrar aqui no mundo quadrado aqui, porque é no quadrado que a gente vai trabalhar o primeiro tema. Se eu clicar em inserir, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar com layouts, né? No quadrado eu vou trabalhar com layouts. E eu vou vir para esse campo aqui que é diagramas. Então, num curto, uma fração de segundos, eu consigo estabelecer uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, eu quero fazer pontos de equilíbrio, né? Então, eu vou escolher esse ponto de equilíbrio. Pronto. Embora os elementos estejam azuis, eu vou mudar a cor desse azul para que a gente tenha contraste. Eu vou colocar aqui um verde. Não combinou. O vermelho também não. Preto, talvez o preto. Vou colocar o cinza. Preto melhor. Ok. Então tem os elementos aqui. Então eu já coloquei um elemento em que ele já me deu um peso, né? Uma posição aqui que eu vou colocar 10 quilos. Eu mudo essa fonte para eu ter uma cor que dê contraste. E a liberdade que eu tenho de manuseio é o que importa aqui. Então você consegue enxergar nitidamente que a gente consegue manusear com bastante liberdade e bastante velocidade a informação. Então eu volto lá para o meu círculo, meu quadrado, ok? Reordenei. Então o que ele vai fazer? Vamos voltar para cá. Como ele já está pré-pronto, você percebeu que ele vai mostrar o todo, depois ele vem para o 10K da esquerda e depois vem para os dois 10K da direita. E eu vou querer que ele apareça novamente no quadrado para a gente ter uma visão geral. Então vamos lá, voltando para a nossa apresentação.
tá? Desde o zero, comecei a apresentação, vou para o quadrado vai me mostrar detalhadamente os 10K, né, o elemento todo completo de equilíbrio. Eu posso entrar nesse assunto e aprofundar com mais e mais e mais um de forma infinita. Não infinita, ele tem um limite. E os outros dois elementos que eu coloquei. Então é uma questão só de raciocínio antes de passar para o próximo assunto e antes de passar para o próximo assunto. Bom, com isso, já deu para perceber a diferença que existe entre uma apresentação em Prezi e uma apresentação em PowerPoint. Eu poderia utilizar, nesse caso aqui, eu estou utilizando um fundo branco, né? Um tema que você não tem absolutamente nada. Mas eu poderia inserir uma imagem como fundo, como tema. Então, por exemplo, eu posso utilizar, vamos pegar uma imagem. Essas imagens são imagens que ele traz diretamente do Google, tá? Eu vou utilizar essa imagem aqui, eu gosto dessa imagem. Essa imagem ela traz um visual interessante quando a gente brinca com a imagem versus a apresentação. Então eu faço com que essa imagem ela passe a ser uma imagem que ela vai funcionar como uma verdadeira moldura. Eu normalmente utilizo imagens que elas dão contexto ao tema. Então, por exemplo, eu estou utilizando aqui um computador. Então, nesse caso, eu poderia falar sobre alguma coisa relacionada à informática, à tecnologia. Mas se eu fosse um médico, por exemplo, que é o caso, eu poderia colocar um paciente, eu poderia colocar um médico, eu poderia colocar um estetoscópio, eu poderia colocar uma caixa de um medicamento. Então, o que eu faço aqui? Eu vou dar o zoom de forma que a apresentação ela se dê numa parte do meu computador, né? Ela se dê numa parte do meu computador, pode ser até na tela do computador. Ela vai ficar aqui a minha apresentação. Então eu tenho uma primeira visualização, ou seja, toda essa apresentação que a gente fez, ela está num fundo, que é um fundo escuro na realidade, né? Mas ela está dentro do computador. Então é um universo que eu criei dentro da tela do computador. Então a ilustração que fica, a mensagem que fica, o visual que fica, é uma experiência muito positiva. Por quê? As pessoas elas buscam diferenciação na forma da comunicação, na forma da informação. Então isso facilita bastante. Então, por exemplo, poderia colocar um detalhe sobre alguma informação dentro do próprio celular. Eu colocaria de repente um texto aqui, né? Um texto qualquer. Só que não adianta eu colocar preto em preto, né? Então eu trabalharia com um detalhe em branco. Então, voltando para a apresentação chave. Então tá aqui a minha apresentação. Eu posso também vir aqui diretamente na caneta e colocar alguma coisa, alguma informação na própria caneta, né? Mais informações. E eu não preciso necessariamente ficar restrito àquele estilo de PowerPoint, aquele estilo mais tradicional, onde eu tenho uma informação, eu vou duplicar aqui essa informação só para ilustração, né? Onde eu tenho uma fonte, que é uma fonte mais tradicional, mudando a fonte, mudando a cor. E na realidade eu tenho uma série de bullets, né? Itens, 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 itens e mais itens. Isso daqui, pensando em quem está recebendo a informação, às vezes a gente poderia conseguir transformar uma experiência mais positiva, né, do que simplesmente a gente trabalhar com itens. O que não está errado. O fato é que quando a gente trabalha e tem liberdade para você desenvolver o teu tema, criar, enfim, em cima dele, você faz com que a informação ela tenha um visual, um atrativo maior. E quando esse atrativo é maior, significa que as pessoas prestam mais atenção. E no momento da educação, quando a gente fala sobre prestar mais atenção, isso muitas vezes pode mudar o rumo de qualquer negócio. Então, basicamente, esse é um visual inicial para a gente pensar e enxergar um pouquinho o Prezi, mas eu tenho uma infinidade de possibilidades. Né? O mais importante aqui, realmente, no caso, era ilustrar um pouco
a apresentação em Prezi, conhecer um pouquinho os recursos, os comandos, e tem uma infinidade de possibilidades, tá? Realmente é só para você ter essa noção inicial. Espero que você tenha gostado do conceito, da aula e ter percebido as possibilidades, a infinidade de possibilidades que nós temos, para que no momento próximo aí você possa desenvolver suas próprias apresentações em Prezi e conte comigo no que for necessário. Um grande abraço e até a próxima.